Entrando ao vivo, gente! Mais uma vez aqui na nossa live do Movimento de Expansão. Vamos ver se o pessoal está entrando, que a gente sempre tem aquele momento, aquele impacto inicial para ver se o pessoal conseguiu conectar. Vamos ver. Se tem alguém aí, vocês nos avisem que estão aí, por favor. Parece que não estamos entrando. Ai, meu Deus. Está conectando-se aí. Não, estamos sim. Estamos! Aí sim. Sempre tem aquela emoção do do início, né? Que deu certo, né? Que a gente conseguiu entrar. Realmente tem que baixar o volumezinho. E aí, gente, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa 20ª live do Movimento de Expansão. Já é número 20, olha que emoção. E eu não tenho como começar essa live se não for agradecendo por tudo isso que vem acontecendo nesses 20 encontros que a gente está fazendo aqui no Movimento de Expansão. Gente, é cada pessoa que eu tô tendo a oportunidade de conhecer mais profundamente, que isso é uma coisa muito incrível. E agora no nosso papo, porque sempre tem o papo, né, antes da gente começar aqui a live, então eu fiquei sabendo tanto sobre a minha pessoa aqui que quase a gente não começou a live, de tanto que a gente tinha coisas para conversar. Mas agora a gente está trazendo essa oportunidade para vocês também fazerem parte desse bate-papo que a gente estava antes conversando, falando sobre essa questão do Eneagrama, de se conhecer mais, do autoconhecimento. Então a primeira coisa que eu quero pedir para vocês que já estão aí, me dão um oizinho, me falem de onde vocês estão assistindo e compartilhem a nossa live, porque é pelo compartilhamento que a gente consegue levar esse conteúdo de desenvolvimento pessoal para mais pessoas e a gente se fortalece mais juntos. Então, o pessoal aqui já está compartilhando, conto com o compartilhamento de todos vocês que estão chegando aí, porque a gente hoje vai falar sobre autoconhecimento. Eneagrama para mim é autoconhecimento. E agora, claro, a nossa especialista aqui vai falar mais sobre isso, né? Sobre se é realmente isso que eu tô pensando, se não é. Eu acho que já é, porque a gente já começou bastante aqui antes. Mas é muito legal, né? A gente tá tendo essa oportunidade de trazer tanta gente bacana aqui para os nossos encontros do Movimento de Expansão. Então, gratidão por vocês que vêm aqui compartilhar com a gente o conteúdo de vocês, por vocês que estão aí do outro lado com a gente, participando, compartilhando, trazendo perguntas. Então, se vocês têm perguntas, comecem a mandar as perguntas aqui pra gente saber mais sobre essa questão do Eneagrama, que é essa ferramenta de autoconhecimento. A gente traz muito conteúdo bacana aqui. E o conteúdo, a gente traz aqui conteúdo de relacionamento, conteúdo de como vender mais, conteúdo de amor, uma série de conteúdos que a gente já teve aqui, né? Sim, relacionamento. E tudo, e para melhorar todas essas questões que a gente traz aqui, esses conteúdos, todas elas, sem exceção nenhuma, começa no autoconhecimento. Comecem a gente se conhecendo e a gente sabendo quem a gente é, o que realmente importa pra gente, o que a gente pode mudar, qual que é o nosso propósito, tudo isso. Então, todas as questões nas quais a gente vem aqui e se interessa de querer saber mais, começam no que a gente trouxe hoje. Essa ferramenta de autoconhecimento que é o Eneagrama. Então fiquem muito ligados, tragam muitas perguntas, se sintam muito à vontade em trazer perguntas e sempre compartilhando, pessoal. Então quem que a gente tem aqui? A Michelle, que é a nossa co-criadora, também estreando aqui na nossa live do Movimento de Expansão, primeira vez que ela está participando. Então seja muito bem-vinda, né, Michelle? Michelle é jornalista, é nossa assessora, também jornalista e é nossa assessora no Movimento de Expansão. Andréia, né, que também já esteve aqui algumas vezes, né, Andréia? Que é a empresária, dona do... Faço 80 Coworking, né, lá na Cidade Baixa. E a gente trouxe a Lucélia, que inclusive fez o curso de Eneagrama lá no Espaço 80. Então ela está apresentando. E convidei a Lucélia. Eu disse, Lucélia, tem que ir fazer uma
live no Movimento Expansão falar sobre Enneagrama, porque tem tudo a ver. É muito bacana porque a Andréia, como ela tem esse coworking que acaba trazendo muitos profissionais bacanas, né? Ela acaba tendo esse... A gente começa a trazer muita gente bacana também aqui para dividir o conteúdo com a gente nessa nossa live. Vou parar de falar, porque eu tô muito empolgada, muito feliz. Mas pode se apresentar, Lucélia. Fala aí, o que eu quero, o que a gente quer saber? Por que veio essa questão do Enneagrama pra ti? Por que tu resolveu trabalhar com isso? Como é que começou toda essa história? Conta aí pra gente. Certo. Bom, eu sou a Lucélia Uric, né? Eu sou oriunda da área comercial e fiz a transição de carreira para recursos humanos. Então já começa aí a história do autoconhecimento, né? Então fui me especializar na área de desenvolvimento humano e fiz coach, fiz PNL, fiz vários processos de desenvolvimento. Fiz uma certificação na ferramenta PDA, que é um excelente olhando um pouquinho do perfil comportamental de cada pessoa. Mas dentro de mim faltava alguma coisa, assim, eu digo, tá faltando algo para me desenvolver mais, para olhar um pouco mais para mim. Acho que todas essas ferramentas que passei, tenho certeza, foram fundamentais e essenciais, mas faltava algo para olhar dentro de mim. E aí então fui numa palestra sobre o tema Enneagrama, fiz um curso de Enneagrama aqui em Porto Alegre e para minha felicidade eu conheci a Marilena Bigoto, que hoje é a presidente da Associação Brasileira de Enneagrama, e fiz um trabalho de desenvolvimento com ela. E no ano passado, então, eu fui a Gramado no congresso da IEA, que é a Associação Brasileira de Enneagrama, e conheci Domingos Cunha, né? Então, Domingos Cunha, que é especialista, né, em Enneagrama aqui no Brasil, é um português, tem o Instituto Enneagrama em Portugal e no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul ainda não tinha esta referência. Então, a convite, né, dessa relação, fui a Fortaleza, que é onde, né, no Ceará, onde ele tem o Instituto Enneagrama Shalom, e fui então me desenvolver mais. O que me chamou a atenção na metodologia do Instituto Enneagrama Shalom, do Domingos Cunha? A forma simples, humilde e a união da psicologia com a espiritualidade. O olhar para dentro de si. E de uma forma em que a gente se identifica, uma metodologia que o próprio Yesh, que o próprio Domingos, junto com a sua equipe, desenvolveu durante esses mais de 20 anos, né, ensinando, aprendendo e experimentando Enneagrama, e de uma simplicidade, de uma leveza, onde que o ser humano é o principal fator, e ele é que descobre, que se desperta. Então, dentro desse processo, quando eu fui buscar o Enneagrama, eu percebi que é muito mais complexo o ser humano do que a gente pensa. Uhum. Primeiro porque se conhecer dói, né? A gente começa aí a pensar um pouquinho e até acredita que alguns movimentos que a gente faça ou com algumas atitudes são atitudes naturais, normais, enfim, e que as pessoas que acabam não nos entendendo. Mas quando a gente acaba experimentando, vivenciando o Enneagrama, a gente percebe que tem coisas que precisam ser desenvolvidas, olhado, e é sair do seu inconsciente para o consciente, e também começa a olhar com mais compaixão para as outras pessoas. Porque até então a gente fica dentro das organizações, eu trago muitas organizações porque ficamos mais tempo na empresa do que em casa, ou seja, empreendendo, buscando clientes mais em casa. E a gente, por muitos anos e por muito tempo, eu ouvi, não, as pessoas são diferentes. Até no próprio trabalhar com coach, ok, mas como que as pessoas são diferentes? E o Enneagrama te mostra esse caminho pra gente. Primeiro, é uma ferramenta de autoconhecimento, para olhar para si, para olhar para as suas potencialidades, para as suas oportunidades de melhorias, é resgatar o que tem de melhor, mas também olhar para si e gostar daquilo, né? Não ficar chateado, decepcionado, magoado, ou aceitar realmente quem tu é. E segundo, abraçar, acolher, né, quem tu é. E olhar com compaixão que tu é um ser humano, que tu tem falhas, tem erros, faz parte da vida, né? Que tu não tem culpa disso, mas que neste momento
tu sair do inconsciente para o consciente. E segundo, que é fundamental, é o relacionamento interpessoal, é também olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, né, e entender que elas também têm as suas oportunidades de melhorias, mas elas também têm o seu caminho de autoconhecimento. Então, o Enneagrama ele é uma ferramenta para você aprender a lidar consigo mesmo e também com o outro, né? E de que forma isso pode também ser utilizado, por exemplo, para fomentar, né? Por exemplo, um empreendedor que tem né, o seu negócio, que quer empreender, daqui a pouco, o que o Enneagrama pode auxiliar essa pessoa nesse processo, né? Início desse autoconhecimento também? Principalmente é se conhecer, né? Se você olhar um pouquinho para como você funciona, o que te leva ao medo, né? O que te leva a ter mais raiva, quais são as tuas emoções de base, né? Para que tu possa, dentro desse processo, olhar para tuas potencialidades e percorrer esse caminho. E aquilo que não tá certo, vamos dizer, ou que não está desenvolvido, que está imaturo dentro da gente, que a gente consiga olhar com carinho e sair do inconsciente para o consciente para poder desenvolver, né? Porque senão a gente tornar acaba consciente essas questões que a gente não tá olhando, que a gente não tá vendo, que tá passando despercebido e que é isso que tá travando o nosso resultado, né? Que de repente a gente não tá tendo o resultado que a gente tem porque a gente não tá dando consciência para essas questões internas nossas, de quem somos nós. Exatamente, Débora. Isso é muito profundo no sentido de que entender como cada um funciona, por que a gente leva a tal atitude, né? Não, eu achei sensacional quando tu falou sobre mim. Antes da gente começar aquela live, ela começou a me descrever assim, o que tinha acontecido comigo quando eu era criança, só que ela não sabia que era o meu número. Mas eu tava aqui, ó, só percebendo que era exatamente isso. E com a Michelle foi a mesma coisa, Sim, né, Michelle? Foi incrível isso. Tá, eu queria que tu... Eu tô atrapalhando. Não, eu queria falar assim, ó, porque às vezes a gente, eu falo por mim, assim, eu fiz o curso de Enneagrama, tá? A gente acha que se conhece, tá? E a gente pensa que gosta de alguma coisa, assim, tem uma ideia equivocada da gente mesmo, sabe? O Enneagrama não tem como mentir, sabe? Tu descobre ali a verdade nua e crua sobre ti, sabe? Tá, e dentro disso, então nos conta, o Enneagrama, porque tem muita gente, quem já ouviu, quero que vocês já coloquem aqui pra mim embaixo, tá? Se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar no Enneagrama, ou quem é totalmente cru, nunca ouviu falar, é a primeira vez que tá se deparando com o Enneagrama sobre essa questão hoje, sobre essa ferramenta hoje. Daí, dentro disso, como tem muita gente que não sabe, não conhece, então o que é? São esses 9, essas 9? Porque pra mim, a primeira vez que eu fui procurar, essa era a minha curiosidade, tá? Então, só existe 9 tipos de pessoa e pronto? Como é que é essa história toda? O que acontece? O Enneagrama, ele é baseado nas leis matemáticas, é um mapa, né, de autoconhecimento, é um sistema antigo, né, que está sendo resgatado, é um sistema milenário de autoconhecimento e que propõe aí 9 padrões de comportamento, 9 perfis, 9 tipos de comportamento, né, 9 tipos de personalidades. O que significa a palavra Enneagrama? Eu acho que aí é importante trazer, né? É uma palavra derivada do grego, e Enia significa 9, né? E gramo significa gráficos, significa figuras. Então, Enneagrama significa uma figura de 9 pontos, né? Que vem um círculo e uma figura de 9 pontos. E aí, dentro desse processo, se adaptou o Enneagrama para os tipos de personalidade. A gente sabe que a história do Enneagrama, aonde a origem, ela é um pouco incerta, né? A data certa, o ano certo. Mas se tem muito estudos, como vem da sabedoria antiga, que vem da Alexandria, que através dos povos antigos, da Suméria, Mesopotâmia e a antiga Índia, se juntaram então na Alexandria e desenvolveram, né, junto com as matemáticas. E mais tarde foi olhado e observado esse estudo através das emoções. Até porque nesta época, né, se media muito o Enneagrama
para a questão do universo, da Terra, dos planetas. E mais tem a ver tarde... com isso também. Tem a ver com isso também. Ai, E eu mais sabia. tarde, então, foi usado, principalmente na década de 70, foi unido, né, utilizado, adaptado e feito todo um estudo junto com as personalidades. E tem como, por exemplo, eu estava conversando aqui antes também, tem como ver, você olhar a pessoa e dizer assim, esse é o número 5, esse é o número 6, número 7. Eu sei que tem algumas pessoas que têm esses estudos e começam, como dizer assim, a classificar a pessoa por esse tipo de pelo enneagrama, também pela numerologia. Como é que acontece, assim? Existe como identificar esse perfil? Esse é o grande, assim, Michele, esse é o grande desafio e o grande problema dentro do enneagrama, né? A gente, principalmente no Instituto Enneagrama Shalom, uma das coisas que o Domingo fala é a questão do uso do enneagrama com ética, né? Me parece que as pessoas fazem um curso de final de semana no enneagrama e aí começam a sair numerando, né? E isso acontece muito na família. Sim, eu fiz um final de semana em casa, eu acho que chego você em é o casa, 4, você é o e 7. começa a numerar. Então, assim, esse é o grande perigo do enneagrama, né? Sair numerando as pessoas, formarem equipes que deem certo. Agora eu só quero fulaninha do tipo tal. Isso não funciona também. Isso não vamos certo. ver se no movimento de expansão tem todos os números. fazer de todo Assim, primeiro, né, formar equipes que dão certo. O que são equipes que dão certo? São pessoas que a gente espera que tenham caráter, que sejam comprometidas. E com perfis diferentes, que se sintam acolhidas e que sejam boas. Né? Agora, se ela é o tipo 8, se ela é o tipo 3, isso não interfere. Claro que cada tipo tem uma habilidade, né? Tem algo que se desenvolve e também dentro do próprio nosso ambiente familiar, do trabalho, a gente acaba desenvolvendo outras potencialidades que até o tipo não tenha. Mas te dizer assim, eu olho para ti e te digo qual é o tipo, não é a nossa metodologia, não é a forma que a gente trabalha, a gente respeita outras metodologias, existem vários testes também, né, online, enfim. Eu acho que existem todos os tipos de metodologias que a gente respeita. Mas a metodologia que eu sigo e que me faz bem e que me fez me descobrir muito é a metodologia do IESH, é a metodologia do Domingos, onde a pessoa se descobre. Porque se eu olhar para ti e dizer tu é um tipo 1, eu estou te julgando. Eu não sei a tua história de vida, né? Eu não sei qual é a tua trajetória. E também, se a gente for olhar o que a gente passou na infância, na adolescência, para agora, que eu já estou com mais de 30 e poucos anos, pode ser que eu não me identifique num tipo. E aí eu acho... Tem vários tipos num só, pode ser um pouco 9, um pouco 8, Gente, só um pouquinho. Que o pessoal tá falando aqui, a gente tem que dar uma atenção pro pessoal. Muito obrigada quem compartilhou. Quem ainda não compartilhou, ainda dá tempo. Quem segue a Lucélia, gosta da Lucélia, tem que compartilhar, gente. Deixa eu dar boa noite pro pessoal aí. Boa noite, Camila, Isso aí, ó. Boa noite, Rosane, da Maiara. Boa noite, Marina, querida, Mara Almeida, meu amor, que bom que tá assistindo. Isso aí, vamos compartilhar, Olha o pessoal. Wagner aí, boa noite, Wagner. E aí é o seguinte, aí foi que... Ana Sinara, tá, parou. Boa noite pra todo mundo, gente. Isso aí mesmo. E quem ainda não compartilhou, vamos compartilhar. Vamos mandar esse conteúdo ótimo aqui para mais pessoas, para todo mundo se conhecer melhor, para todo mundo ter uma vida mais no fluxo, né? Uma vida mais realizada. Vamos lá. A Darcy perguntou como posso saber o meu número. Primeiro, ela pode ler, né? Tem vários livros, né, Darcy, que você pode ler. Inclusive do próprio Domingos Cunha aí, Espiritualidade, tem uma coleção nova que ele lançou, que é Enneagrama e Transformação, são 4 livros, e fala de tipos, fala de toda a história do Enneagrama, toda a sua vivência durante esses 20 anos que ele experimentou. Tem pessoas que têm essa facilidade, essa didática, né, de conseguir absorver o conteúdo, mas o ideal é fazer um curso que proporcione esse autoconhecimento,
Tá? Entendi. A gente trabalha no Instituto Enneagrama Shalom com 3 etapas de autoconhecimento. A gente trabalha na primeira etapa, é a história do Enneagrama, é a forma em que eu vou estar explicando os tipos de Enneagrama e toda a história, e a pessoa vai se identificar, né? Foi o que a Andrea fez esse final de semana comigo, que foi fantástico, uma turma muito legal. A segunda etapa, a gente fala de um caminho de crescimento, onde tem asas, onde tem flechas, onde tem um instinto, que também trabalha muito forte. E tem muitas vivências no próprio símbolo do Enneagrama. E a terceira etapa é a parte mais espiritual. Sim. E aí é um caminho também de crescimento. E a gente já trabalha mais na função de uma imersão, onde a gente tem toda uma parte vivencial. Tá? A gente entende que essas 3 etapas são 3 etapas fundamentais e básicas para as pessoas se conhecerem. Ali em diante, se as pessoas quiserem fazer outros tipos de treinamento que o próprio Instituto oferece, que são módulos mais avançados, como o Enneagrama no relacionamento afetivo, como o Enneagrama vocacional carreira. Tem o Enneagrama mais focado no objetivo. A gente tem mais, né? São módulos mais avançados. Que parte do princípio que a pessoa já sabe o seu tipo e dali ela vai começar a trabalhar em outros módulos mais avançados. Mas no início, o básico para a pessoa se conhecer essas 3 etapas. Eu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu fiz agora semana passada uma da primeira etapa e estou fazendo uma primeira etapa em Lajeado na sexta e sábado, nesse próximo final de semana. E em outubro, Domingos Cunha vem para fazer a segunda etapa, ele que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, a segunda etapa e a terceira etapa em Porto Alegre. Legal. Tá, e depois que faz essas 3 etapas, tu acha que eu já posso aplicar nas pessoas? Isso que eu quero saber. Isso. Curiosidade da coach. Ok. Assim, uma das coisas que as pessoas, e no Brasil está muito forte, né, e respeitando todas as posições, em que as pessoas fazem um curso no final de semana, ou fazem um curso de 2, 3 módulos, e elas já querem sair aplicando. Nós partimos do princípio que primeiro eu me conheço, primeiro eu me desenvolvo, para depois eu aplicar algo em alguém. Por quê? Qualquer processo de autoconhecimento, eu preciso ter muito cuidado. Né? Cuidado com as pessoas a qual eu vou desenvolver, com respeito e com compaixão, e cuidado comigo, porque daqui a pouco acontece algo que eu não sei lidar com aquela emoção da pessoa. Certo. Então, dentro dessas 3 etapas, nós não proibimos a pessoa sair aplicando, mas não é o que nós oferecemos. Para isso, nós temos uma formação chamada FESH, que é a Formação Enneagrama Shalom, a qual eu me formei, estou me formando, faço todo um processo, e que existe em Fortaleza, né, pelo Instituto, é uma formação, e que existe em Fortaleza, que são em 2 módulos, abril e outubro, que acontece essa formação. E aí essa formação também é formato de trabalho de conclusão, tem toda uma preparação para que você queira trabalhar com Enneagrama. Existe uma metodologia. Sim. E você vai passar uma semana em imersão, né, com essa formação, e aí então desenvolve para poder trabalhar da forma ética com o Enneagrama. Até porque é muito importante, né? É uma coisa muito séria se trabalhar com desenvolvimento humano, esse autoconhecimento, realmente para classificar, digamos assim, a pessoa em tais números. Eu sei que é classificar, mas tipo assim, é uma responsabilidade muito grande você lidar com desenvolvimento humano. Uma das coisas, assim, Michele, que me preocupa muito olhando para todo o mercado, seja de coach, de enneagrama, de constelação familiar, é esse cuidado com si e esse cuidado com o outro. Você mexe, quando você fala de um tipo e que você resgata algo que ele não conseguiu dar conta na infância, que ele está repetindo o seu comportamento, que ele desenvolveu uma personalidade para dar conta daquilo que não aconteceu, ou que feriu, ou que magoou, ou que ele simplesmente vem repetindo, você mexe, você faz relembrar de coisas muito dolorosas, muito sensíveis, você faz um resgate de muitas coisas na sua vida.
E aí simplesmente você fazer 2 ou 3 módulos e já sair aplicando sem mesmo se conhecer, porque é um processo. Quando eu conversei quando a gente fez o curso do final de semana e até a Andréia estava com dúvida, eu disse para André, dá uma revisada, dá uma resgatada, passa lá, olha um pouquinho, porque uma das coisas que a gente pede para se identificar no Enneagrama é para olhar para aquele período de 17, 18, 20 anos, que é onde a nossa personalidade ela não está desenvolvida nada. É a forma mais crua, mais impulsiva, né? Sair da adolescência ali. É a forma mais natural, né? Vamos dizer assim. Porque agora, com 30 e poucos anos, a gente já passou por diversas etapas, por diversas situações, talvez até por diversos cursos, tenha se desenvolvido, né? E aquele momento, seja na infância, seja nesse período, são períodos mais crus, né? São que é onde a gente não tem tanto esse desenvolvimento e que a gente vai fazendo da forma que dá para fazer ou da forma que a gente acha. E agora não, agora com 30 e poucos anos, ou com 20 e poucos anos, ou com quase 40 anos, enfim, nessa etapa mais, que a gente já está mais madura, vamos imaginar assim, vamos dizer assim, a gente já sabe que passamos por algumas coisas, né? E aí, então, já se amadureceu. Tanto que a gente diz assim, no Enneagrama, né? A gente começa a olhar os tipos e diz, mas isso aqui não tem a ver comigo. Mas aí é um resgate passado. Para ter a noção exata de qual é o teu tipo, tu não tem que te responder como se fosse o agora. Tu tem que te ver naquela época da tua adolescência, como é que tu era. Adolescência? Como tu eras. 18, 20 essa anos, época mais ou menos que tu Como é que tu mais pensava, como é que tu te comportava naquela época, como é que tu via o mundo naquela época. E aí sim tu responde as perguntas, entendeu? Claro que tem fases da infância que tu consegue resgatar, mas algumas pessoas não conseguem, né? Mas assim, esse período é um período que não tem, tu não tá lapidada com nada. Sim. Meu particular, eu sinto que eu mudei muito depois dos meus 5 anos, 6 anos. Eu era uma pessoa, depois eu me transformei em outra. Nesse processo de autoconhecimento que a gente vem, vai retrocedendo, porque a gente vai fazendo milhões de terapias. Sim. Pois é, mais uma razão pra ser nessa época, né? Exatamente. Gente, deixa eu pegar aqui e falar aqui o pessoal. E outra coisa importante, a gente não muda de tipo, né? É verdade. A gente Clícia, querida! Clícia, meu amor, tava na turma de Enneagrama conosco, É isso que eu vou... Aqui, ó. Lu, minha linda, sou sua fã. Amara. Querida. A Rosane, pode indicar aqui os nomes dos livros? Tu chegou a falar, né? Depois a gente pode colocar aqui no... Sim, eu passo todos os livros pra você, Rosane. Gente, se você... Inclusive tá na minha página da Auric Consultoria no Facebook, tá? Se quiser dar uma olhada lá, tem os vídeos do Domingos e tem bastante explicação sobre Enneagrama também. E pode me contatar depois que também te passo as referências. Adoro essa parte espiritual. Olha o Thiago Ferroni. O Thiago Ferroni é Aqui, Thiago! bem, querido. Ele tava aqui me filmando esses dias. Um queridão. Olha, eu conheci ele numa outra oportunidade com outra pessoa, num outro processo aí de Enneagrama, mas ele é um queridão. É verdade. Caroline Moreira, minha amiga. Show, fez Enneagrama também, tipo 2. Pegou ela. A Tati tá perguntando, então os números podem mudar conforme experiências vividas? Era o que tu ia dizer, né? Não, a Não gente muda. não muda. Você tipo. nasce com um número e fica... Assim, a gente Pega, diz que o funciona. Enneagrama é uma casa que tem 9 quartos, né? E nesses 9 quartos tem 9 janelas. E então a gente se identificou com uma dessas janelas e se acomodou. E dali a gente começou a ter as atitudes repetitivas. O que baseio disso? São as motivações. Então, as motivações de cada tipo que são diferentes. As atitudes de um tipo do outro podem até ser iguais, mas as motivações não, que é baseado na essência do que a pessoa é. Então, eu nasci tipo 1 e aí eu troquei. Não, eu continuo sendo tipo 1. O que acontece é que a minha motivação continua sendo a mesma, mas talvez algumas atitudes minhas nesse longo desse caminho, né, começaram a modificar.
Até porque a gente tem os 9 tipos, né? Nós somos os 9 tipos. Independente de quando a gente tem um pouquinho de cada. Nós temos um pouquinho de É cada. isso que eu ia perguntar. Sim, Tem alguém que é tipo duas coisas juntas. Não, porque Não. tipo 2 é tipo 2. Não, tipo assim, eu sou 13 e 8. Não tem. Não tem. Tá. Mas o que acontece? Até pra gente poder olhar um pouquinho. A gente tem centros de inteligência, centros de energias, ou tríade, como a gente fala, que é dividida em emocional, racional e instintiva, prática, né? Um centro ficou super valorizado na nossa infância, né? O outro ficou secundário, onde eu acabo alternando ele quando há necessidade, e o outro eu reprimi. Então, quando a gente fala que uma pessoa é super emocional, uma pessoa é super pensativa, super racional, pensa em todas as possibilidades, e a outra pessoa é prática. Vamos fazer. Vamos lá. Super dinâmica. Um desses predominou. Né? Tá. Então, eu olhando o centro que eu sou, eu começo a ver quais são os tipos que tem nesse centro. Por exemplo, o centro prático, instintivo, perdão, é o 8, o 9 e o 1. Então, a base deles é a raiva, né? Mas cada um sente a raiva de uma forma diferente. Centro emocional, 2, 3 e 4. Mas cada um sente a emoção diferente, o sentimento diferente. Usa a sua energia de uma forma diferente. E a razão é o 5, 6 e o 7. Então, cada um usa de uma forma, eles têm uma energia diferente. Só que, claro, pro centro físico, pro prático, pro instintivo, o 8, 9 e 1, a sua experiência marcante de infância, eles se sentiram insignificantes. E aí, então, desenvolveram algumas crenças, algumas habilidades, algumas potencialidades, vamos dizer assim, dentro da sua personalidade. O tipo 8, né? A crença do tipo 8 é ser forte, né? O 880, tanto que ele é chamado de confrontador, de poderoso, porque ter o controle para ele, né? É uma pessoa que não passa desapercebida. Dizem que o Bernardinho é um tipo 8, né? Então, pela energia, pela forma, né? Pela expressividade de raiva. Então, o tipo 8 desenvolveu isso. Provavelmente nasceu num ambiente de opressão, de muita cobrança, né? É aquele que o pai dizia pra ele que se tu apanhar na rua, tu vai apanhar em casa quando chegar. Nossa. Né? Pode ser fraco. Então, algumas dessas questões muito fortes. O tipo 9 já é o mediador, o pacificador, né? Provavelmente lá na infância dele foi uma criança que não foi tão considerada, se posicionava e não era ouvida. Então ele aprendeu a amortecer a raiva dele, a esquecer dele. Então ele é uma pessoa que ele não transmite essa raiva. Na verdade, nem ele percebe que ele sente a raiva. É aquele que dá umas cutucadinhas, assim, sabe? De leve. De leve, uma coisa leve, uma coisa básica, né? E é interessante justamente assim, não sei se tem uma característica, por exemplo, esses grandes líderes, né, os governantes que tem, eles têm mais um número? Por exemplo, geralmente esses líderes, enfim, entidades, enfim, eles são número 8, eles são número 4. Não, porque quando por exemplo, se você for falar de personalidade, você tem a Madre Teresa de Calcutá, que é um tipo 2, você tem o Mandela, que é um tipo 9. Certo. Não é só por isso, né? Mandela, Tem outras características. Nosso Mandela aqui, gente. Uma das coisas que me perguntaram, né? Uma pessoa me perguntou assim: a questão da sexualidade tem a ver com isso? Não tem. Não, A sexualidade, tá. Daí uma coisa que eu percebi enquanto tu tá falando, essa questão do Enneagrama tem a ver com o relacionamento com os pais, com o nosso ambiente, do que tu desenvolveu dentro disso. Tem tudo Porque o comportamento tu desenvolve em cima disso, né? Tem esses aspectos, sim. Por exemplo, um tipo 1, que eu estava falando agora, que está no centro de inteligência prática, instintiva. O tipo 1, basicamente, dentro desse processo deles, ele foi uma criança cobrada muito pelo comportamento, né? Uma criança correta tinha que ter um bom comportamento, tinha que se comportar bem.
né? E aí tudo que se faz é pensando dessa forma. O que acontece? Ele teve uma irritação, mas não pôde expressar. Então ele tem uma ira muito forte, ele desenvolveu um senso crítico, autocrítico e crítico nas situações e nas coisas. Ele tem muito forte do que é certo, do que é errado para ele. Sim. Né? E muito essa questão do autocontrole, porque uma pessoa correta não pode se estressar, não pode xingar. Então ele está sempre no autocontrole, sempre controlando a sua raiva. Então dentro dos centros, né, dentro dos tipos, mesmo que seja o mesmo centro de inteligência, mesmo que a raiva seja a base, cada tipo tem uma energia, uma forma de reagir, usa a sua forma de reação diferente. A gente vai para os emocionais, né? A experiência de infância dos emocionais foi a falta de amor, eles não se sentiram amados. E aí a gente pega um tipo 2 que entendeu lá dentro desse processo que se ele fosse uma pessoa generosa, bondosa, fazendo para os outros, ele seria amado. E aí acaba o tipo 2 fazendo sempre pelo outro. Esquece as suas necessidades e acaba fazendo pelo outro. A gente fala que ele é o bajulador. A Gabi acabou de entrar aqui bem na hora que tu falou do 2. Por que será, hein, Gabi? Ah, meu Deus, acho que tava tudo conectado isso aí, hein? E aí com isso, o tipo 2 esquece dele e acaba só fazendo para os outros. Só que também acaba atrapalhando, né? Porque acaba esquecendo de si, faz muito pelo outro e acaba invadindo muito espaço, é muito obsessivo, é ciumento, acaba deixando de fazer, tem uma grande dificuldade de dizer não, tipo 2. Então, dentro desse processo, ele acaba esquecendo de si e fazendo para o outro, e dessa forma ele espera esse reconhecimento, ele sente que ele está sendo amado. Pois é, e o que fazer assim, né, Célia, que a gente faz o curso do Enneagrama, o que a gente faz com tudo isso? Porque a gente sabe, assim, tudo isso, o que é, eu quero dizer, assim, você aprende, eu sou o número 9, eu sou o número 8, e vem um monte de informações, porra. O que eu faço com isso? Na prática, o que eu faço com isso? Tem coisas que eu não quero pra mim, que eu não quero isso aqui pra mim, eu não quero. Existe como saber transformar isso? Eu procuro um psicólogo, eu procuro um psiquiatra, eu chego em casa, eu falo com meus pais, né? O que eu faço, assim, né, digamos? Eu acho que você sugere? Que é importante, assim, novamente, né? Primeiro eu tomar consciência, porque há uma negação muito forte. Novamente, se conhecer dói. A gente quando olha, e aí a Andréia pode falar um pouquinho porque fez o curso, né? Quando a gente olha e quando a gente ouve, quando a gente começa a se dar por conta, realmente eu sou assim, primeiro é um susto, que pode ser movido se a gente tiver os instintivos aí numa raiva, a gente pode olhar para os racionais com medo e com os emocionais aí mais de emoção, sentir. Mas muito é sair do inconsciente para o consciente. E aí olhar para as suas atitudes. Porque o que a gente fez a vida toda, né, e vem fazendo? A gente começou a repetir esses comportamentos. E aí a gente repete no automático, a gente não se dá por conta. As pessoas falam, mas entra num ouvido e sai pro outro. Tu até em determinados momentos, tu até ameniza, porque é alguém que tu ama, e a gente tem a tendência de descontar sempre em alguém que a gente ama, porque em casa, né, na família, ninguém escolhe e aceitam tudo, né? Mas muito mais nesse sentido de que eu saio do meu inconsciente e vou pro consciente. E aí eu olho pra mim e dói. A gente chora, a gente às vezes se sente que faz parte. Mas importante, olhar para as minhas atitudes, o impacto que eu estou causando nisso, né? E no momento em que eu olho para isso, e vai ser nítido, porque as pessoas também vão te dar um feedback, tu vai começar a compreender os outros melhores. Se tu é uma pessoa dinâmica, se tu é uma pessoa agressiva, nesse sentido, tu vai perceber o quanto tu está sendo agressivo com os outros e vai começar a ter mais compaixão. Poxa, eu fiz isso aqui, eu continuo repetindo, mas eu não posso fazer, porque isso causa impacto. É claro que a nossa personalidade nos deu uma potencialidade maravilhosa,
E a gente conquistou muitas coisas, mas também quantas coisas a gente destruiu, qual é o preço que a gente pagou. Exatamente. Então Gente, não é uma coisa da noite pro dia. Desculpa, Débora. Não, e que tem um pessoal desesperado aqui. Fala do 2, fala do 5, fala do 10, fala do 3, fala do 4, fala. Tá todo mundo assim. Vamos falar do 7, vamos falar do 7. E aí, então, falamos do 2. Do 3, então, é o performista, o bem-sucedido, né? É aquele que desenvolveu uma crença ou na sua infância foi reconhecido por fazer. Foi sempre muito cobrado ou foi identificado. Esse é qual? Desculpa. Esse é o 3. 3. Ah, o 3 que tava. Tem gente três. falando. Ó, deixa eu Como dizer é que que é o perguntou três? o 3 aqui. O Thiago. O Thiago perguntou o 3. Vai, Então, o 3, o Thiago sabe, ele sabe, ele já fez o curso aqui. É o perfeccionista, perdão, é o performista, é o realizador, é o bem-sucedido, né? É aquele que desenvolveu aí uma crença no fazer. Por que no fazer e no fazer para ser admirado? Ele entendeu que lá na infância ele era reconhecido pelas suas conquistas, pelo fazer, né? Eu tive um colega de trabalho que era no tipo 3 e ele tinha a maior, felicidade em dizer que ele limpava uma casa melhor do que uma mulher, né? Que ele era para casar porque ele limpava uma casa melhor do que uma mulher. Então, assim, é aquela pessoa que foi fazendo e foi sendo reconhecida, extremamente competidor. Para ele ganhar é ganhar, né? Quer sempre ser o número 1. E ele é admirado, a forma que ele se sente amado, já que essa também foi uma das conexões de infância de que os emocionais não se sentiram amados, a forma que ele se sente amado é através do reconhecimento, da admiração dos êxitos. Tipo 3, meta pra ele é pra ser cumprida. Tipo 3 tem lá descrito a meta dele, né? Ele já sabe, tipo 3 Vou tirar umas metas, Michele. Vou dar umas pedras no meta pra ser dele. cumprida. Né? O tipo Você vai real conhecer. ele já sabe como é que vai ser a carreira dele, ele já sabe que com 30 ele vai ser gerente, com 40 ele vai chegar a diretor, com 50 ele já está na presidência. Meta para ser cumprida, uma das palavras muito fortes do tipo 3, eficiência, né? E Qual é o bicho do tipo 3? Do tipo 3 é o pavão, né? Aquela Ah, foto grande, coisas importantes, né? Tá sempre bem vestido, bem alinhado. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Tem uma imagem muito Se a gente quer falar de todos os números, vamos dar uma acelerada para poder passar pelos outros, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Certo, tipo 4, aí o romântico, o idealista, né? O tipo 4. Ele entendeu, teve a crença de que ele não foi amado, né? Tá dentro do próprio tríade de sentimento. Mas muito que ele se sentiu ignorado, não se sentiu valorizado, e nesse sentido ele também não se sentiu pertencente desse mundo. Então a gente diz que ele tem uma melancolia dentro desse processo do tipo 4, que ele é o mais diferente, né? Ele é o mais romântico, ele tem uma sensibilidade aguçada, inclusive ele tem a tendência muito para as artes, né? E ele olha para o que falta para ele, né? O tipo 3 até, inclusive, uma das questões que tem dentro do tipo 3, que é a melancolia e a inveja, mas não é a inveja do que os outros têm, é a inveja do que falta para ele. Mas é uma pessoa extremamente sensível, dócil, assim, carinhosa e que olha pra arte de uma forma diferente. Tem gente pedindo pra ficar até as 11 horas da noite na nossa live. Vamos pra tríade mental. 5, 6 e 7. Então, 5 aí é o analista, né? O investigador. Tem uma estudioso. Ele tem sede pelo conhecimento, né? O negócio umas coisas do tipo 5, a primeira pergunta ele precisa entender. Tipo 5 vai analisar, vai entender o porquê das coisas, né? E ele precisa entender muito, ele tem uma sede pelo conhecimento, porque ele nunca se acha preparado o suficiente, né? O tipo
Perdão, tipo 5. Tipo 7, pelo amor de Deus! Na infância se sentiu invadido. Então, uma das questões do tipo 5 é o isolamento de afeição, o distanciamento das pessoas para não ser invadido. Então, tem a tendência de ser mais introspectiva, é uma pessoa acolhedora, sensível, inteligente, mas é uma pessoa que tem muito conhecimento e mais tímida nesse sentido. Nerd, Porque assim. dentro não é só nerd, não existe. Sim, Eu conheço os tipos 5 que são artistas, né? Que são super inteligentes e desenvolvem um tipo 5 para um planejamento estratégico, né? Para um trabalho, para um lançamento de um produto, ele vai ver todos os riscos e vai estudar tudo que possível para poder te dizer. Então não olhem só as 5, preciso de vocês. Alegria, as coisas que não são tão boas assim. Tô querendo 5, me apresenta os 5, por favor. Só que a tendência das pessoas é olhar pro tipo e ficar dizendo, tem tipinho isso, tipinho aquilo. Pelo lado positivo, realmente, que pode. Como tudo na vida. Claro, Tem tem coisas que a lado gente bom, precisa tem desenvolver, a tem sombra. coisas que a gente não precisa Tem desenvolver. luz. Tipo 6, né? Tipo 6, então, é o precavido, é o A leal. Lúcia com certeza não sou tipo 5. Tipo 6, então, projeções de cenários negativos. O Sim. medo impera muito no tipo 6, né? E o medo é muito forte, então eu projeto cenários sempre negativos, sempre algo ruim vai acontecer comigo, né? A Darcy 6. E é muito engraçado. Eu tenho aí uma amiga que deve estar nos assistindo agora, que eu jamais deixaria de dar o exemplo do tipo 6, né? Em que ela queria declarar, estava em dúvida na declaração do imposto de renda dela. E ela ficou com aquilo na cabeça, um tipo 6, há muito tempo. Então tinha um colega que é do mesmo instituto e que é da Receita Federal, que explicou para ela que ela não precisava declarar o imposto de renda, porque ela já, naquele momento, ela estava desempregada, então a renda do ano Sim. não precisaria e tal. E ela mesmo assim, em dúvida, ela chegou a ficar 15 dias sem dormir direito, imaginando, sonhando que a Receita Federal estava indo na casa dela para prender. Então a nossa amiga do imposto de renda, né, que deve estar nos assistindo, então tipo 6 é isso, ele começa a projetar cenários negativos de coisas ruins que vão acontecer para ele. Então, Mas qual que é o lado bom desse tipo 6? Coloca aí, porque tá parecendo triste esse. Não, isso não é triste, tipo 6 tem muita coisa boa, é leal, é uma pessoa confiável, né? Olha aí, ó. Ele tem muita potencialidade, no momento em que ele diminui essa ansiedade, esse medo, ele começa a ser assertivo, é um líder que também é conciliador, se a gente for ver, é um amigo muito leal, tem muitas coisas boas, todos os tipos têm coisas boas. Uma coisa que é importante trazer, não existe tipo melhor do que o outro. Nós estamos falando de pessoas, nenhum tipo é melhor do que o outro, nenhum é melhor líder do que o outro. Até porque nós temos os 9 tipos, né? Sim. E claro que um predomina mais do que o outro dentro de cada pessoa. Mas a gente está falando de ser humano, Sim. né? Então não vai ser o tipo que vai definir quem é bom e quem é ruim. Sim. E dentro do Enneagrama isso não existe. Inclusive, uma das coisas que Domingos Cunha fala é para usar o Enneagrama como instrumento de compaixão. Para a gente se respeitar a si mesmo, mas respeitar o outro, né? Sim. E o tipo 7... Chegou no É. tipo 7, chegou no tipo 7, gente, vai! Tipo 7, tipo 7, esse é o tipo 7. Onde o animal aí é o macaco, né? Onde a gente diz. O tipo 7 é aquele das projeções prazerosas, né? Ele tá lá, é da tríade mental também. Ele tá lá racionando, mentalizando, projetando, planejando muitas, mas muitas coisas prazerosas, né? O tipo 7 tem um entusiasmo das coisas, mas também perde com uma facilidade, né? Inicia muitos projetos, se colocar um tipo 7 para iniciar um projeto é fantástico, mas não dá o restante todo para ele, que ele provavelmente vai se desconectar disso. Por quê? Porque ele teve uma sensação dolorosa na infância, é uma sensação a qual ele não conseguiu lidar, não conseguiu suportar, e é uma sensação bem parecida com uma sensação de morte, e toda vez que se conecta a isso, e na base ele se conectou, ele começou a projetar muito, imaginar muitas coisas prazerosas para poder fugir dessa dor.
Então ele tá lá projetando muitas coisas. Então se um amigo vem aí e convida um tipo 7 para viajar, tipo 7 fica numa alegria, faz todos planos, já até mudou o roteiro do amigo. Mas se nesse meio tempo ele encontrou um outro amigo na viagem, ele já esquece o primeiro e já vai pro segundo. Nossa, Então, sim, evolui. Então, o tipo 7 tem muito isso, mas é um cara extremamente, né, uma pessoa, um tipo que é extremamente entusiasta, que ajuda muito, que é criativo, né, e tem muitas potencialidades como os outros tipos. Que inspira pessoas. Que inspira as pessoas, assim como o 8, como o 3, e tem a tendência de incentivar e motivar e levar com que as pessoas cheguem ao resultado. O 7 é fantástico, o 6 é um apoio de um amigo muito leal, o conciliador ajuda muito. O 5 vai te trazer muito esse olhar dos riscos, vai te ajudar muito no planejamento. É uma pessoa extremamente inteligente, sensível. O 4 vai despertar aí a delicadeza, a sutileza, a sensibilidade do amor, da originalidade, da arte. O 3 vai te trazer o resultado, vai olhar para a meta, para a performance. Tem gente aqui pedindo 8, não chegou o 8 ainda, hein? O 2 vai fazer acontecer e vai ajudar. É tão bom ter um amigo 2, porque sempre vai se preocupar com tudo. Amo, né? minha amiga 2, te amo, amiga. Pra quem esqueceu, já vai pensar na comida, na melhor comida que a gente gosta. Aí eu vai tenho arrumar a uma casa amiga que é dessa 2, forma. essa pode ser 2. O 1 vai olhar muito pro Nádia. detalhe, pros prazos do projeto, por entregar um projeto com qualidade, né? O 9 vai estar ali mediando, conciliando, ajudando, principalmente se tu está numa reunião onde está pegando fogo, né? O 9 vai estar conciliando muita coisa. E o 8, né? A Ju que tá falando aqui, ó. A Ju, tua amiga. É. Você vai falar aqui do tipo de Tipo 8, né, Juju? Que é você, né? Tem um né, tem os passos de elefante, a gente sabe, né, Ju? Mas o tipo 8 ele desbrava, ele abre a porta de caminhos, de situações impossíveis, né? É uma pessoa que mostra muita força, muito vigor no sentido de encarar a vida. Claro que numa imaturidade, num tipo imaturo, ele atropela, ele passa por cima, né? Ele é até insensível nesse formato. Mas no seu processo de desenvolvimento, na sua parte saudável, onde é que ele já se conhece, ele é extremamente acolhedor, é extremamente protetor. É aquelas pessoas que, tipo assim, se tu não conhece direito, tu vai meio que assim, mas se tu conhece, tu ama. É tipo aquela que tu ama também. É 8 e 8, 80. Tu ama também. Aquelas pessoas que não passam despercebidas. Lizzy! Chegou o 8. A Lizzy é 8? A Lizzy é 8! Chegou bem na hora, Lizzy! Conhece, Lizzy? A Lizzy, não conheço É uma a fofa. Lizzy. Minha terapeuta agora, linda. Olha lá o Beto lá das Casas Bambu. Oi, Beto, tu é 3 ou 7, é isso? Não, a Lúcia é 7, Lizzy. Ó, a Patrícia disse que tá entre o 9 e o 1. Temos que Ai, Patrícia, Acho acho que é 9, Patrícia. Patrícia, temos que fazer o curso, tá? É importante autoconhecimento, é importante que você se descubra, né? O meu papel aqui é como facilitadora, ajudar vocês. Essa é a nossa metodologia do IESH, é que a pessoa se descubra, que a pessoa entre em contato com ela mesma, que ela tenha compaixão, tanto com ela mesma, mas também com os outros. Então, a forma melhor de se conhecer dentro do Enneagrama é a própria pessoa. A pessoa é especialista no seu tipo. Então, é essa forma que o Instituto Enneagrama Shalom trabalha com respeito ao ser humano. Por isso que o Domingos Cunha está vindo a Porto Alegre, né, no dia 2 de outubro até o dia 6 estará conosco aqui, fazendo alguns trabalhos, inclusive a segunda etapa de Enneagrama. Algumas palestras, vai participar do Papo de RH, então fiquem atentos aí que eu já vou estar divulgando a turma. Vai ter outro também lá no Gente, plagiado, e vai ter outro lá no espaço lá com a acho que é em novembro, né? Novembro vai ter outro. também. Vou pedir aqui, porque a gente já vai encerrando, porque já estamos, na verdade, já estamos até passando do horário. Gente, olha só, a gente tem um grupo no Facebook, que é o Movimento de Expansão Mais Você. Vocês podem procurar lá, Movimento de Expansão, o mais e você, né, o sinal de mais e você.
todo mundo que vem pras lives, a gente coloca no grupo, aí pra gente já trocar conteúdo pra vocês, pro pessoal que vem aqui compartilhar com a gente, pra gente ter esse canal, onde a gente junta essa galera, tanto que vem do Movimento de Expansão, como que vem do pessoal que vem aqui compartilhar com a gente. Então, procurem aí no Facebook esse grupo que é o Movimento de Expansão Mais Você, que daí a gente pode ficar trocando conteúdo lá dentro do grupo e trocando ideia, e vocês podem trazer também conteúdo de vocês, se vocês quiserem vir, se vocês têm algum conteúdo muito bacana que vocês querem dividir com a gente, que nem a gente teve hoje da Lucélia, nos falem, entrem em contato com a gente lá pelo grupo ou pela página, para vocês também estarem aqui compartilhando com a gente um conteúdo muito bacana do jeito que a gente fez. Gente, eu preciso dizer uma coisa, que a gente teve um recorde. Deixa eu falar uma coisa. 35 compartilhamentos. Olha, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu nas nossas lives. Então, assim, ó, os compartilhamentos bombaram, gente. Muito obrigada por vocês terem compartilhado mesmo, porque quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, esse conhecimento de si mesmas, né? Muito mais realização a gente vai ter, muito mais compaixão a gente vai ter, muito mais aceitação da gente e do próximo. A gente vai ter relacionamentos muito melhores. Então, tem que compartilhar mesmo, né? E eu fiquei muito feliz de ter te conhecido, adorei. Vou continuar o papo aqui depois, porque eu vou querer saber mais sobre o meu número, entendeu? Agora, se vocês quiserem saber mais, também entrem em contato com a Lucélia, né? Os contatos tá tudo aí. Me adicionem lá pra saber do curso que vai ter lá no... vai ter um curso da fase da primeira etapa, né? A primeira fase vai ter em breve, é só acompanhar aí na página, que vai estar à disposição as datas. Então não percam, olha esse número, eu amei, 35 compartilhamentos, gente, é isso aí. Palmas pra vocês! Palmas pra vocês! Muito legal, muito obrigada. Assim, fiquei muito feliz assim, pelo convite, já conheci a Débora, né? Já conheci aqui a Andréia, estou conhecendo cada vez mais a Michelle agora está trabalhando comigo, nós duas estamos trabalhando juntas. Então eu estou muito feliz por esse convite, principalmente compartilhar algo que na minha vida, cada dia, está se transformando e por uma forma muito bonita, assim. Se conhecer dói, mas que esse caminho faz parte e que cada um consiga fazer o seu de uma forma muito bonita e que a gente use esse instrumento de forma de compaixão, tá? Muito obrigada a todos aí. Foi ótimo. Obrigada. Dá uma desligadinha, gente.